Aí, top. Então é isso, pessoal. Hoje o treinamento, então, de volta à vida, você pode escolher como quer se sentir, independente de pessoas, circunstâncias ou situação, porque tudo acontece dentro de você. Não existe nada lá fora. Não existe nada lá fora. Isso é muito forte, né? Porque normalmente as pessoas procuram do lado de fora as desculpas para elas alimentarem a necessidade inconsciente que elas têm de sofrer. Como a gente tem necessidade inconsciente de sofrer, de ser triste, de ser vítima do mundo, né? E aí, quando eu falo assim, as pessoas começam a olhar para dentro. Falar, peraí, só acontece aqui dentro? Só. E aí, uma coisa que tem funcionado muito nos treinamentos que eu faço é que eu mostro para as pessoas que não é sobre as outras pessoas, não é sobre o que acontece lá fora, é sobre a sua saúde física. Porque quando você fica o tempo inteiro ressentindo, com raiva, querendo brigar, competir, comparar, a única coisa que você está fazendo, você está criando emoções que estão gerando químicos no seu corpo que vão te adoecer. É só isso que está acontecendo. E lá no hospital, às vezes, no treinamento, eu brincava com as pessoas, por exemplo, a turma da cozinha, né, que ficava ao lado do corredor dos leitos. Eu falava assim, você quer continuar do jeito que você está, para amanhã ou depois você ser retirado daqui da cozinha numa maca para ir para aquele outro setor do hospital? Porque é isso que vai acontecer com você. Então, se a gente não desapegar dessa competição, dessa comparação com as pessoas, né, a gente só vai prejudicar a gente mesmo. Porque o ressentimento é isso. O ressentimento é aquilo que você sente várias vezes. Ressentir, ou seja, sentir de novo, de novo, de novo, aquilo que te faz muito mal. E cada vez que você sente, o seu cérebro pensa que está acontecendo de novo e gera aquele monte de químico venenoso no seu corpo, né? Então, é sobre você, é sobre o que acontece dentro de você, não é sobre outra pessoa. Mas aquela pessoa é irritante, aquela pessoa me irrita, aquela pessoa me provoca, aquela pessoa é má, aquela pessoa fez isso comigo. Não interessa. Quem está adoecendo é você. Enquanto você ficar ressentindo, enquanto você alimentar a raiva, você está gerando químicos que vão adoecer a sua fisiologia ao longo do tempo, né? E aí eu trago uma pergunta para vocês, reflexão: como seria se você tivesse o total controle das suas emoções? Isso é muito forte, né? E eu posso garantir que você é capaz de ter um total controle das suas emoções. Porque nada acontece do lado de fora, sabe? É questão de sobrevivência. Mas a gente começa a colocar esses gatilhos em funcionamento quando a gente torce. Eu gosto de falar muito sobre acelerando a nossa própria vida, né? Quando a gente torce para segunda-feira passar depressa, né? A segunda-feira começa de manhã, a gente fica louco para segunda-feira passar depressa. Depois a gente começa a torcer para a semana terminar logo, porque sextou, e quando sextou, eu sou feliz. Sextou, 6h30 da tarde, eu sou feliz, porque eu não gosto daquilo que eu faço, eu não gosto do trabalho que eu faço. E aí a gente continua torcendo para o mês passar depressa, para vir as férias, o 13º, feriado, porque quando eu tirar férias, eu vou viajar, eu viajo. Quando eu viajo, eu chego no hotel, eu brigo por causa da toalha, eu brigo por causa da recepção, da comida, né? Mas um dia eu falo assim, mais um dia eu vou ser feliz. Eu tenho certeza que um dia eu vou ser feliz. Não vai ser hoje, é só uma fase.
mas eu continuo torcendo para a vida passar depressa, para mim ser feliz. O 13º vai me tirar do buraco, né? E aí eu vou torcendo. Só que a gente não percebe que a gente está torcendo para a nossa vida passar depressa, chegar lá no fim, né, pessoal? A única coisa que a gente está torcendo é para que a nossa vida termine logo, inconscientemente, né? Isso é muito forte. Ó, fim de semana, férias, feriado, folga, tudo com F, como diz o Pablo, para ferrar com a nossa vida, né? Tudo que a gente gosta. Fim de semana, férias, feriado, folga, tudo com F. E aí, eu coloquei um lembrete aqui. Quando eu fui a São Paulo ano passado, para fazer a formação ericksoniana, eu cheguei na estação do metrô em Santa Cruz, que chama, e são 4 escadas rolantes, né, descendo 4 degraus de escada, aliás, 4 lances de escada rolante. E no primeiro lance, uma pessoa já me cutucou no ombro e falou: olha, você precisa ficar no canto direito para você não atrapalhar as pessoas. Aí eu não tinha entendido. Mas quando eu coloquei, né, a minha malinha assim, no canto, fiquei no canto e olhei a escada funcionando normalmente e as pessoas descendo, correndo aquela escada rolante, eu falei, cara, ou esse povo tudo é de outro planeta ou eu que sou, não é possível. Na escada rolante as pessoas descem correndo. Que mundo é esse? Por que elas estão correndo tanto? Para onde esse pessoal está indo? Eu não consigo entender. Tem uns amigos que falaram assim, Kiko, São Paulo é assim mesmo, é outro ritmo. Eu falei, para vocês é normal, vocês acham que isso é normal? O que você está fazendo com o seu corpo? O que acontece quando você faz isso com o seu corpo? Quando você acelera a sua fisiologia, o seu pensamento o dia inteiro? Chega à noite e você não consegue dormir. Aí você nem sabe que é por conta disso. E pior ainda, tem gente que dorme, mas não dorme, como a gente fala na medicina bioenergética. Essa pessoa não dorme no modo descanso e reparo. Ela não ativa o modo descanso e reparo. Aí ela acorda de manhã e fala assim, Kiko, me ajuda. Eu acordei moída, eu acordei quebrada. Eu dormi, mas eu fritei a noite inteira. Porque o seu modo descanso e reparo não está ativado. A gente tem uma glândula no nosso cérebro que ela funciona como se fosse um nível. Aqueles nívelzinhos que pedreiro usa, né? Esse nível fala para o cérebro assim, quando você deita, ele avisa para o cérebro, o corpo está deitado. E aí, o que o cérebro faz? Ele fala assim, ativar modo descanso e reparo. Só que quando você corre muito o dia inteiro, você acelera o pensamento, você busca as coisas desenfreadamente o tempo todo, esse nível para de funcionar, essa glândula para de funcionar. Aí o corpo deita, não percebe, e aí não existe aviso para o cérebro não ativa o modo descanso e reparo. E aí você dorme mal, você tem insônia, né? Acorda moído, e é isso que acontece, né? Outra coisa que me chamou a atenção em São Paulo, os motoqueiros buzinando no corredor aí nas avenidas. Meu Deus do céu, que coisa! Eu nunca imaginei que eu ia assistir coisa desse tipo, né? E assim, uma coisa que eu posso dizer para vocês que existe realmente um movimento, tá? Obscuro, muito poderoso, que tem total intenção de adoecer as pessoas, porque a venda de medicamentos, de tratamentos, né, para câncer, por exemplo, ela é altamente lucrativa, né? E aí você vê, aí aquela aceleração do áudio no WhatsApp é para quê? É para alimentar a sua impaciência, a sua intolerância. Quanto mais você usa aquele áudio acelerado, mais você alimenta essa impaciência, essa intolerância, esse pensamento acelerado seu. Sabe por quê? Porque agora é moda, a gente não precisa ouvir a pausa na voz das pessoas,
a respiração, o suspiro, né? Como é gostoso você ouvir uma pessoa falar uma palavra e ela dá aquela pausa, aí vem aquele sentimento, aquilo entra no coração e fala, uau, essa pausa é uma prova de amor. Essa pausa é uma prova de amizade, é uma prova que a pessoa gosta de mim. Um suspiro, uma respiração. Hoje a gente não está nem, bota todo mundo na voz de Pato Donald, acelera o áudio, sabe? E com isso a gente acelera o quê? O processamento do nosso cérebro, das informações, né? Então é isso que tem acontecido com as pessoas. E o mais lindo de tudo, e aí vocês também estão passando por isso junto comigo, que eu descobri que para cada 1 minuto de vídeo que a gente posta na internet, nossos reels, nossos vídeos, para cada 1 minuto de vídeo que a gente posta na internet, a média de pessoas. Gabriel, olha onde, Gabriel. Para cada 1 minuto de postagem dos nossos vídeos na internet, as pessoas assistem, em média, pessoal, adivinha? 6 segundos. Ou seja, está todo mundo acelerado, todo mundo consumindo, mas ninguém chega no fim, ninguém assiste nada até o fim. Quando a gente faz uma live, passa 70 pessoas, mas tem sempre 4, 5, 7, 10. É claro que o Senhor é o patrocinador, né? O céu é o nosso patrocinador, como diz o nosso mestre, Jane, e Deus entra na live junto com a gente e só sai quando ela termina. Então, o que ele faz? Ele vai buscando as pessoas no Instagram, coloca lá dentro e fala, ó, o Kiko está lá com a Thalita agora, a Thalita vai falar uma frase, uma coisa que essa pessoa precisa ouvir. Aí ele joga a pessoa dentro da live, a pessoa escuta a Thalita e depois a pessoa vai embora. Ele controla tudo. E a gente precisa acreditar que é assim. Mas as pessoas não estão nem consumindo as coisas até o final, né? Então é isso. E lá no hospital eu trabalhei muito a questão do bom dia, do de mal com a vida, né? Eu ando na rua aqui, eu amo dar bom dia para as pessoas e eu conheço algumas super cara travada na rua que todo dia eu passo, bom dia, e ela fecha a cara. Bom dia, eu falo, eu vou vencer. Um dia vai ser um bom dia para essa pessoa. E aí vem a pergunta, né? Por que a pessoa acorda de mal com a vida? Por que uma pessoa acorda de mal com a vida? E eu pergunto muito isso no treinamento. Se você está de mal com a vida, de mal com o seu trabalho, quem te deu a vida? Você é imagem e semelhança de quem? Quem te deu essa vida? Aí a pessoa às vezes responde, Deus. Ah, então se você está de mal com a vida, você está de mal com quem? Fala para mim, né? E às vezes a gente não está percebendo. A gente não está percebendo o movimento que a gente está fazendo com quem a gente realmente está de mal. Não é com a nossa vida. É com algo que o Senhor deu para a gente. Né? E isso é muito forte. E aí, pessoal, no pós-pandemia, né, eu criei aqui o movimento Pandemia Emocional. Tem uma galera aqui nessa live, nessa aula, que vai fazer live comigo ainda da pandemia emocional, tá? Já estou vendo aqui, a gente já convidou, já começamos a conversar. Né, Cristina? Né, Thalita? Silvia? Aí todo mundo aqui, ó. Vocês me chamam depois, gente, que eu estou na correria aqui também. O meu nível do modo descanso e reparo está começando a querer bugar também. Mas aí, o que aconteceu? Nós começamos a trabalhar depois da pandemia, né? Porque nós chegamos lá, na pandemia da Covid, não a pandemia emocional, em todos os nossos limites foram testados. Emocional, profissional, financeiro, afetivo, de liberdade. Caramba,
que teste, que prova que a gente passou, né? A gente criou, às vezes, pânico coletivo, histeria, medo, né? Que acabou gerando o quê? Uma baixa no sistema imunológico para quem alimentou muito medo, né? E essa baixa no sistema imunológico trouxe mais doença, né? Não é possível, pessoal, que um vírus permaneça no seu corpo se você tiver de bem com a vida e o seu sistema imunológico estiver alto. Impossível. Impossível. Se você não tiver toxina, se você não tiver metal pesado, se você for uma pessoa de bem com a vida, feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você é, impossível o vírus ficar, porque ele só se alimenta das toxinas do metal pesado, que são, as toxinas são produzidas pelo seu ressentimento. Ou seja, quando você passa um café, sabe aquilo que fica no coador? Aquilo é a toxina. Quando você fica ressentindo, você vai produzindo tanto químico, tanto cortisol, que vai sobrando resíduo que se transforma em toxina. E é aquilo que alimenta o vírus. Se você não tiver isso dentro de você, não tem como a doença ficar. Não tem como, pessoal. Então é importante a gente, como eu falo lá, né? Tudo acontece dentro de você, não é sobre as outras pessoas. Eu estou com raiva daquela pessoa, eu não perdoo aquela pessoa. Você está tomando veneno e querendo que a outra pessoa morra. Ela não vai morrer nunca, quem vai morrer é você, né? E aí eu sempre trago uma reflexão que alimenta muito a nossa mente, a nossa alma, que são as escolhas que a gente faz durante a nossa vida, né? A percepção que a gente tem sobre o mundo lá fora, a percepção que a gente tem sobre o mundo é que gera, né, os pensamentos e as emoções, resultados em nós. Então, continua acontecendo dentro de nós. Tudo que eu olho lá fora, entendeu? A percepção que eu trago para dentro acontece dentro de mim, né? As notícias que a gente procura, não é verdade? Todas as notícias. Na época da pandemia, você tinha duas escolhas na época da pandemia. Você podia escolher assistir o Jornal Nacional e contar o número de mortes todos os dias, entendeu? Ou você podia seguir outros tipos de canais que diziam sobre as curas, sobre as pessoas que pegaram Covid e que foram reparadas e recuperadas. É uma escolha que a gente podia fazer. A primeira escolha do Jornal Nacional baixava a nossa imunidade, porque gerava pânico, histeria, etc. A segunda escolha dava a gente esperança da vida eterna, né? As músicas que ouvimos, pessoal, começar a prestar atenção nas mensagens subliminares que estão acontecendo no mundo, e tudo isso é intencional, né? Estado decadente que estou, a tristeza devora essa casa. Quem já ouviu essa música? É maravilhosa, né? Estado decadente que estou, a tristeza devora essa casa. Tem gente que está consumindo esse tipo de música o tempo inteiro. A culpa é sua se eu estou jogado no meio da rua. Esse é do Wesley Safadão. A culpa é sua se eu estou jogado no meio da rua. Olha só o que você fica colocando na programação do seu cérebro. Olha as ideias que você está colocando para dentro, né? Então, tudo isso faz muita diferença. E tem uma coisa que fez parte da minha formação, foi exatamente a música dos anos 80. Na época, meu pai tinha loja e eu fazia a lista de discos, né, para ele vender na loja. Eu fazia gravações para as pessoas e eu escolhia anos 80, todas as músicas, a maioria delas tinham mensagens na música. Eram aulas de sabedoria, de inteligência emocional, de romantismo, de relacionamento. Tinha sofrência? Tinha, mas a sofrência é gostosa, sabe? Aquela que não fazia mal para a nossa fisiologia. Era uma dor de cotovelo, assim, levinha, sabe?
Então, eu até vou fazer uma aula só sobre as músicas de antes e de agora. Vou fazer isso aí. E o tempo nos stories, a distração que a gente tem, isso aí a gente fala todo dia, né, pessoal? Né? Então, voltando lá, né, naquilo que é o que você cria para a sua realidade, quando você alimenta depressão, ansiedade, intolerância e impaciência, né, você começa a gerar as doenças no seu corpo, tá? Porque às vezes a gente se coloca na posição de vítima porque ensinaram para a gente a se colocar na posição de vítima. E eu gosto de trazer um exemplo muito interessante. Vocês sabiam, e isso eu aprendi lá no treinamento no hospital, vocês sabiam que a gente aprendeu a receber amor de forma errada? Quando a gente era pequeno, criancinha, bebezinho, a gente chorava e ganhava o bico, né? Chorava de novo, ganhava o peito, ganhava a mamadeira. Aí a gente foi crescendo, chorava, ganhava a mamadeira. A gente foi crescendo, chorava no caixa da padaria, que é um crime, né? Se colocar aquele Kinder Ovo no caixa da padaria. A gente chorava no caixa da padaria e aí a mãe ou o pai tinha que dar o Kinder Ovo para a gente. A gente chorava no supermercado, ganhava o carrinho, ganhava o picolé, ganhava um monte de coisa. Inconscientemente, que quanto mais a gente ficar chorando, aborrecido, chateado, a gente vai ganhar o quê? Amor, carinho. Não é verdade? Isso é muito forte. E lá no hospital, no treinamento, todas as enfermeiras confirmaram para mim. Eu falo assim, existem pessoas que vão sendo internadas no hospital, às vezes senhorinhas, né? Internadas no hospital, que quando elas saem da internação, elas dizem assim para as enfermeiras: não, eu não queria ir embora. Aqui eu tenho tanto amor, eu tenho tanto carinho, eu não queria ir embora. Elas falam assim: é desse jeito que. Aí eu falava assim: e o que acontece com essa pessoa? Elas falavam assim: passa uns 15 dias, elas adoecem de novo e volta para cá. E o que eu quero dizer com isso? Que normalmente, às vezes, a gente cria a doença como desculpa para a gente receber carinho e amor. Eu conheço casos de pessoas que têm filhos espalhados por várias regiões do Brasil e que a única forma delas reunirem toda a família é adoecer. Olha que louco. Ela adoece, aí vem um filho do Rio Grande, vem um filho de São Paulo, outro de Belo Horizonte, reúne todo mundo. Vamos lá ver a mãe, vamos lá ver o pai. Então, quando a gente adoece, inconscientemente, a criação da doença é uma forma da gente receber carinho e amor. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Mas às vezes a gente faz isso. Naquela aula do Jânio, daquela sexta-feira, nossa, eu descobri tanta coisa quando ele começou a falar aquele monte de troço ali para criar o produto. Eu falei, gente, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já aprendi, eu sei sobre essas coisas, o que eu não estou fazendo? Eu vou fazer amanhã, sábado. Uau! Saí daquela aula, falei, vou arrebentar, vou quebrar, acabou. Acabou. Sabe o que aconteceu no sábado comigo? A Aline sabe dessa história. No sábado, simplesmente a minha vesícula inflamou completamente. Ela irradiou dor no meu corpo inteiro. Eu estava andando agachado, igual um gorila. Aí, o que eu tive que fazer? Eu falei assim, eu vou tratar esse corpinho como se fosse um menino de 5 anos. Vou fingir que eu não estou entendendo. Aí eu criei para mim uma dieta, sabe, da desinflamação, anti-inflamatória. Só frutas vermelhas, né? Pimenta biquinho. Pimenta biquinho é o comprimido anti-inflamatório mais poderoso do mundo. Eu comi 3 comprimidos de pimenta biquinho
4 vezes ao dia. Não comi carboidrato, né? E aí, passei o dia inteiro desinflamando meu corpo. Aí sim, no domingo eu consegui sentar na frente do computador. Não fiz por quê? Porque isso mexeu muito comigo. O meu corpo criou uma desculpa para eu não fazer o que eu tinha que fazer. Isso é muito sério. Então, como o nosso inconsciente cria essas coisas, né? Cria essas coisas, né? Então, a gente cria e aprende a ser vítima da própria situação, vítima da vida, vítima das pessoas, né? A gente desenvolve, principalmente nas empresas, a cultura da reclamação. Nossa, Thalita está indo para a empresa aí, sabe? Nossa, mãe, a cultura da reclamação. E aí um reclama, nossa, é isso, não sei o quê. Hoje eu passei para chegar aqui, foi difícil. Aqui é difícil, o chefe não sei o quê e tal. E mesmo que você não seja uma pessoa que reclama, se você alimenta essa pessoa que reclama dentro de uma empresa, dentro de um grupo, você também está alimentando a cultura da reclamação. Faz sentido isso, pessoal? Quem acha que faz sentido, levanta a mão aí. Quem acha que não faz sentido, levanta a mão. E quem não vai levantar a mão de jeito nenhum, Elaine, levanta a mão aí agora. Eu queria abrir o microfone de vocês todos de uma vez, assim, e ficar uma barulhada aqui, mas como eu sinto falta, viu? De ficar ouvindo aqui a galera, como se fosse uma conversa. Mas nós vamos deixar gravado aqui para o YouTube da Thalita, né? Uma aula bacaninha, tá? E, infelizmente, gente, a gente tem um desafio muito forte pela frente por conta desse vitimismo, dessa caixinha de vítima que as pessoas estão entrando, porque nós estamos presenciando uma geração muito mimizenta, a mais mimizenta de todos os tempos, e uma pesquisa feita por universidades do mundo inteiro tem apontado que desde a época de Adão e Eva, olha só, hein? Desde Adão e Eva, é a primeira vez que os filhos nascem mais burros do que os pais. Isso é muito forte. Com toda a tecnologia, com toda a modernidade avançando, o nome já chama, como que chama o nome? Inteligência artificial. Um cérebro poderoso que usa processamento quântico, que é 1000 vezes mais veloz do que todo computador que a gente conhece. Ou seja, tem um cérebro artificial que está evoluindo uma inteligência surreal, assustadora, e a gente com a primeira geração mais burra que os pais. Nossa. E eu não estou falando isso do lado de fora, não. Eu tenho meu filho de 13 anos, e vocês não sabem. Por mais ele é incrível, o cara é incrível, mas os desafios a gente percebe. Fala assim, cara, eu estou com um desafio, sabe? Mostrar para ele, pelo menos ele começar a olhar para as coisas, né, que são importantes para o despertar da atual vida, atual humanidade que a gente, né, a nossa história que a gente está passando hoje. Né? E aí, pessoal, voltando naquele ponto, né, de tudo acontece dentro da gente, sempre acontece dentro, não existe nada lá de fora, né? Além da geração dos químicos que estão adoecendo o nosso corpo por conta de comparação, competição, nós estamos sempre, hoje em dia, no modo ataque e defesa. O famoso modo reativo, né? O modo reativo. Isso é muito comum nas empresas, a gente está vendo isso no trânsito todos os dias, né? É incrível como o sinal verde abre e você sempre escuta uma buzina de um carro. Alguém buzinou para o carro da frente imediatamente quando o sinal abriu. Um modo reativo, totalmente.
E é tão incrível que um dia, eu estudando todas essas coisas da irritabilidade no trânsito, parece que eu estou atraindo, né? Parece que eu estou atraindo mais disso para mim. E aí, no trânsito, tudo está acontecendo comigo. E às vezes o cara passa de moto do meu lado e fala, e me ensina, ó, acerta, ó, mais para a direita, mais para a esquerda. Aí eu fico pensando, cara, esse cara fica ensinando os outros a dirigir o tempo inteiro. Que sofrimento. Que sofrimento que ele está alimentando. Que raiva. Que idiotice. Aí eu gravei até um vídeo. Gravei um vídeo falando assim, você que fica ensinando as pessoas o tempo inteiro no trânsito, enchendo os sacos, deixa de ser chato. Sabe o que você podia fazer para melhorar o mundo? Abre uma autoescola para você, meu amigo. Melhor do que você ficar ensinando o pessoal aí, adoecendo as pessoas no trânsito, se adoecendo, deixa de ser chato. Abre uma autoescola, né? Gera valor para o mundo. E é assim que as coisas têm acontecido, né? Eu queria compartilhar uma frase com vocês sobre esse medo, né? Sobre esse modo reativo, principalmente o medo que hoje o mundo está tão acelerado, mudando de uma forma tão brusca, tão rápida, e a gente sempre tem medo das mudanças, né? E aí o que eu compartilho com vocês é esse código, essa frase que eu amo, que é assim, qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Sempre que você tiver uma aflição, um medo, faça essa pergunta. Feche os olhos e imagine qual é a pior coisa que pode acontecer comigo se eu sair desse emprego. Qual é a pior coisa? Feche os olhos. Aí um dia você vai ter essa resposta e quando você tiver essa resposta, tudo vai ficar mais leve. Porque o medo que a gente tem é de acontecer uma catástrofe, né? O que ensinaram para a gente a vida inteira? Que sempre vai acontecer a pior coisa. Sempre vai acontecer o pior cenário. Então, usa esse mecanismo, faça o exercício, fecha os olhos. Qual é a pior coisa? Você sabe que tinha uma época que eu estava numa situação aqui, eu moro a uns 60 quilômetros da casa, da cidade onde eu nasci, e eu fiz esse exercício. Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo se eu perder esse trabalho, esse contrato? Aí eu descobri que a pior coisa é eu ia entregar o apartamento aqui e voltar e morar lá na cidade onde eu nasci, que todo mundo me ama, entende? Eu tenho lugar para morar, eu tenho tudo lá. Aí eu falei, cara, essa é a pior coisa. E você fica morrendo, sofrendo por conta disso, criando químicos, gerando doenças no seu corpo fisiológico, por conta dessa pior coisa. Então, é muito importante que a gente faça esse exercício, sabe? É uma meditação mesmo. Fechar os olhos, imagina. Cara, o que não, às vezes não dá coragem para a gente é porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas quando a gente vive essa pior coisa, e aí vem um segredo, ó. Depois que você descobre qual é a pior coisa, continua meditando a nova pior coisa da sua vida, de olhos fechados. Sabe por quê? Porque aí você não tem medo mais. Você fala assim, eu não tenho medo mais porque eu acabei de viver essa pior coisa. Aqui, ó. Eu acabei de viver, experienciar toda a emoção dessa pior coisa que vai acontecer na minha vida. Agora eu não tenho medo mais. Pode vir, né? Isso é muito forte. Não é legal? Aqui é mais para empresarial, tá, pessoal? As coisas que as pessoas reclamam muito comumente, às vezes dentro da empresa, mas é da vida pessoal também, que é o estresse, a ansiedade, o pensamento acelerado, a insônia, que a gente já falou, né? O peso, né? Problema de imagem corporal, dor física, né? Tem aquelas pessoas que falam, não, eu já acordei com a dor assim, a outra já vi e fala, não, a minha dor é pior, você nem sabe, o que está doendo assim, meu pior é melhor do que o seu pior, né? Preocupações financeiras, tudo é coisa que adoece a gente, que a gente
é possível a gente ter o controle total das nossas emoções, sabe? Porque só acontece dentro da gente, né? Quando a gente fala em preocupações financeiras, são coisas que a gente precisa aprender a lidar. Eu passei por momentos desafiadores na minha vida, no cenário financeiro, sabe? E eu posso até criar um treinamento falando assim, como enfrentar crise financeira sem infartar. Porque eu aprendi como passar por isso. Pra vocês terem uma ideia, na época eu tinha 2 cartões de crédito, 12 mil de débito, e aí o banco me ligou. E o que eu fiz? Eu mandei os 2 cartões de crédito para o Serasa. Eu mandei os cartões de crédito para o Serasa. Entende, pessoal? Entende a diferença? Eu não fui vítima. Eu fui proativo. Eu não deixei isso fazer mal para a minha vida, nem para a minha fisiologia. Eu mandei. Eu falei com a pessoa, falei, olha, é o seguinte, não consigo agora, mande para o Serasa. Depois a gente vai resolver no Serasa. E foi incrível que dos 12 mil eu acabei pagando 1.500 no feirão que teve do banco, saiu por 1.500. Eu podia ter morrido, escolher morrer por conta disso. Né? Eu podia escolher não dormir por conta disso. Eu podia escolher ficar aflito o dia inteiro por conta disso. Ou seja, tudo acontece dentro de mim. Né? Eu posso escolher como eu quero me sentir, independente da circunstância, situação ou pessoa. Faz sentido isso, pessoal? Né? Dentro da cultura da reclamação, a gente tem a questão do envelhecimento. As pessoas se acham velhas muito cedo, muito cedo. Nos treinamentos eu vejo gente de 30 e poucos anos falar, já estou velha. Aí eu falo, cara, você com 30 anos você falar isso. Aí eu falo, ó, você está decretando coisas para o seu corpo. A partir do momento que você tem como verdade para a sua vida que 30 anos é uma idade de uma pessoa velha, você, com certeza, 99% de chance de envelhecer mais rápido que as outras pessoas. Porque você decretou para o seu corpo. Você deu um comando para o seu corpo. A obesidade é a mesma coisa. A pessoa olha muito no treinamento, quando a gente tem os coquetéis, a pessoa já olha que, nossa, isso aqui engorda, mas vai ser só hoje. Eu falei, vai engordar mesmo. Esse negócio que você está pegando aí pesa 50 gramas. Mas só para você falar que engorda, você vai engordar 1 quilo com essas 50 gramas. Porque o seu corpo já aceitou o comando. Comer sem culpa não engorda. Já viu aquela coisa quando você come chorando? Os nossos antepassados, a avó da gente falava, não, ela tirava o prato da gente, da frente da gente, falava, não pode comer chorando. Porque você vai engolir toda essa mágoa, tudo isso aí junto com a comida. Isso é real, pessoal. Isso é real. E assim é real a pessoa que olha para o alimento e fala, isso me engorda. Vai engordar sim. O corpo falou, opa, o chefe mandou engordar. Ponto final. Então, tudo que a gente reclama durante o dia, na nossa vida cotidiana, e a gente não percebe, é inconsciente, é tão pequenininho, tudo isso que a gente reclama durante o dia, entendeu? Muda a nossa fisiologia, muda a nossa saúde, afeta a nossa saúde, afeta o funcionamento do nosso corpo. As pessoas que acordam reclamando do calor, elas sentem o dobro de calor do que as outras pessoas. Sensação térmica, você já ouviu falar nesse termo, né? Quando a pessoa, eu sinto calor demais, eu falei, vai sentir o dobro, porque você já decretou. Você cria a sensação térmica de mais calor. Tem gente que no frio não dorme sem ventilador, que ela criou uma sensação térmica tão forte que o corpo dela está sempre nos 40 graus. Não é febre não, tá, pessoal? Mas o corpo está sempre mais aquecido, no sentido de sensação térmica, que ela cria isso para ela. Através de quê?
da cultura da reclamação que ela nem percebe o que está acontecendo. Né? Isso é muito forte. E aqui tem um monte, dá para a gente ficar o dia inteiro, né? Aqui eu anotei coisas do treinamento que as pessoas reclamam. Ó, reclama. Presta atenção no que você vai reclamar hoje, tá? Reclama da comida, do atendimento, da padaria, da igreja. Né? A gente fala, ih, aquela igreja, isso aqui, quem pastor aí hoje, não vou não. Aquela pessoa tá... Não é assim? Reclama da política, do vizinho, do café, do chefe, da família, do barulho, do chuveiro, do marido, da esposa, do irmão, da irmã, do colega de trabalho, do prefeito. Tantas coisas que a gente reclama o tempo inteiro e não percebe. Aí eu coloquei isso aqui, ó. Não sei se já viram essa técnica. Eu coloquei essa pulseira, pessoal, assim para fazer o teste. Toda vez que eu reclamar, eu tenho que tirar ela de um braço e passar ela para outro braço. Aí um dia eu estava fazendo um café. Ah, não, estava usando a air fryer. Aí eu usando a air fryer, falei, nossa, essa panela. Aí eu lembrei que eu tinha reclamado. Eu falei, ih, reclamei da panela. Aí eu tirei a pulseira pro braço de cá. Só que quando eu fiz esse movimento, o que eu fiz? Eu reclamei de novo. Eu falei, nossa senhora, você é chato, você fica reclamando, agora vou ter que ficar o dia inteiro mudando a pulseira de braço. Aí a voz veio e falou assim, reclamou de novo. Volta para cá. Ou seja, reclamei do movimento que eu estava fazendo de troca de pulseira. Então, a gente não percebe como, às vezes, a gente não pratica tanto a gratidão durante a nossa rotina, durante o nosso dia. Às vezes, com pequenos pensamentos. Thalita está ali no computador, agora pode ter visto alguma coisa no programa e fala assim, nossa senhora, precisava ter aberto essa janela desse jeito. Né? Ou tipo assim, ah, não deu a mensagem que eu queria. Né? Tá bugado, esse computador tá doido hoje. Às vezes a gente faz reclamações sem perceber, né? E muito legal aqui, uma frase também para compartilhar. Essa é para anotar, para o pessoal. O que me incomoda, me controla. Essa é muito forte. O que me incomoda, me controla. Aquela pessoa lerda que trabalha do meu lado, ela te controla o tempo inteiro. Enquanto ela te incomodar, ela vai te controlar. O chefe enjoado, a vizinha enjoada, chata, enquanto te incomodar, vai te controlar. Entende isso? Só vai parar de te controlar, só vai parar de te incomodar quando você passar no teste. Qual que é o teste, Kiko? O teste é parar de te incomodar. Às vezes, colegas minhas falam assim, nossa, trabalhando junto assim, no setor, a pessoa fala assim, ela é chata, né? Aí eu olho e falo assim, não, não vejo assim, não. Nossa, você não consegue perceber que ela é muito chata? Não, para mim não. Ou seja, não me incomoda, mas incomoda a pessoa que trabalha do meu lado. O que acontece? Quem está sofrendo? Quem está sendo controlado? A pessoa que é incomodada o tempo inteiro. Faz sentido isso, pessoal? E o teste é você parar de resistir. Olha aqui o braço, olha a mão. O teste é você parar de resistir, pessoal. Pastora Rosângela chegando aí, ó. Enquanto você resiste a certas situações, a pessoa chata, enjoada, leva, não sei o que, tal. Enquanto você está resistindo, o que você está fazendo? Olha aqui. Eu estou segurando, eu estou resistindo. Eu estou ocupado, resistindo a certa situação ou pessoa. Isso está controlando a minha vida. Eu estou gerando químicos, reativo, ataque e defesa. Eu gero químicos pronto para lutar, pronto para me defender, pronto para fugir, sair correndo de perto dessa pessoa, pronto para correr. Ou, em algumas situações, congelar de tanto medo, de tanta aflição, de tanto pânico. Então, anota essa frase, que me incomoda, me controla. Enquanto você não passar no teste, entendeu? Aquilo vai te controlar. E o mais incrível de tudo isso é que quando para de te incomodar, você não vai acreditar.
Quando para de te incomodar, uma pessoa chata, por exemplo, todo chato para de te incomodar, você acredita que não aparece mais chato ao seu redor? Some tudo. Todos os chatos vão embora quando aquilo não te incomoda mais. Isso é muito incrível, porque você cria a realidade ao seu redor. E aí vem a frase que eu amo também. O que você quer, quer você. O que você quer, quer você. Todas as situações que você está vivendo na sua vida hoje, foi você quem criou. Mas todas mesmo, viu, Rafa? Todas mesmo, Elaine. Todas as situações que você está vivendo hoje, foi você que criou. Todas, Cristina, Silvane, todas também. Thalita, todas. Rosângela, querida, todas as situações que você criou, que você está vivendo hoje na sua vida, foi você que criou. Você quer ver uma coisa? Eu vou comprar uma moto bis vermelha. Aí você sai na rua, o que você vê? Você só vê a praga da moto bis vermelha. Eu vou comprar um tênis, não sei das quantas. Você sai na rua, a mulherada tá aí, já deu até o sorriso. Vou comprar um vestido tal, que está na moda. Você sai na rua, você só vê o vestido azul, sei lá. Você só vê aquilo. Agora eu te pergunto, você criou mais vestidos, apareceu mais vestidos do nada no mundo, na Terra? Foi você quem criou, produziu? Não. O que aconteceu? Você abriu o seu olhar para coisas que já estavam lá, disponíveis para você. Você simplesmente abriu o seu olhar para coisas que já existiam, mas você não conseguia ver. Olha que forte que é isso, né? E assim é dentro de uma empresa, é dentro de qualquer lugar que você estiver. Quando você declara a sua intenção, o seu sonho, esse sonho começa a se tornar real, ele começa a se deslocar em sua direção, ele se aproxima de você. Ou seja, não é você que segue os sinais seguem você. Eu vou comprar uma moto vermelha, eu só vejo a moto vermelha. Como ficou fácil comprar uma moto vermelha a partir do momento que eu declarei a minha intenção. Eu começo a ver mais daquilo. Só que aí vem a outra parte dessa frase, eu não sei se está aqui, não, que é o seguinte, essa é mais forte ainda, e é o que está acontecendo mais na vida das pessoas. O que você não quer de jeito nenhum que aconteça na sua vida, adivinha? Quer você também. Que você não quer que aconteça de jeito nenhum na sua vida, quer você também. Porque você coloca toda a sua energia, todo o seu olhar nessa frequência de uma coisa que você não quer desesperadamente que aconteça. Lembra da resistência? Eu não quero que isso aconteça, eu não quero, mas aonde que eu estou com o meu olhar? Onde que eu estou com a minha força, a minha energia? Naquilo que eu não quero que aconteça na minha vida. O que eu estou fazendo? Eu estou criando mais disso. Eu estou criando mais disso. Faz sentido, pessoal? A gente ensina nas meditações da medicina bioenergética exatamente a gente desconectar daquilo que está incomodando a gente, daquilo que a gente não quer que aconteça. Tá? Porque a gente cria mais daquilo.
E qual que é o segredo? É você... A gente poderia até fazer aqui, mas não sei se vocês topariam, mas assim, só uma demonstração. Mas o que que acontece? O segredo é você... Perdão, só. O segredo é você, no processo de respiração bioenergética, trazer a cena daquilo que te incomoda. Só que aí você vai parar de julgar, você vai apenas ser testemunha daquela cena. Você vai ficar olhando. Por exemplo, uma discussão com uma pessoa. Você vai trazer tudo aquilo de volta, mas você não vai julgar. Não vai ficar, "Não, você quer?" Não, igual você fez na hora, no momento. Traz aquela cena e você vai só assistir. Quando você assiste em modo meditação e respiração, você desacopla aquela emoção, sabe, que é gerada por aquela história. Ou seja, você tem uma história e essa história gera uma emoção não tão boa. Quando você faz o exercício da meditação e assiste aquela história sem julgamento, apenas testemunhando novamente, você desacopla aquela emoção daquela história. Em outras palavras, pode ser um processo de perdão. Pode ser um processo de você liberar uma pessoa, libertar uma pessoa. E aí é muito real, porque Deus age em tudo isso. Tudo que eu estou falando aqui vem de lá do alto do reino. A bioenergética, as terapias energéticas, Theta Healing, tudo que eu estou falando aqui vem do alto. E ele sempre age. Eu fiz um treinamento essa semana para aprimorar uma técnica minha e eu liberei um perdão para o meu pai, que eu nem sabia que ainda faltava, e um para minha mãe. Rafael ouviu ontem, né, Rafa? E um para minha mãe. E foi incrível que naquela tarde a minha mãe falou: Kiko, ora por mim, que você sabe que eu gosto de medo de dentista, tem 30 anos que ela não vai em dentista, sabe? Aí eu falei, aí eu expliquei para ela como que funciona o medo e tal, mas eu não tive retorno dela naquela tarde. E à noite coincidiu de eu fazer o processo de liberar o perdão, fazer essa técnica, né? E aí, no outro dia de manhã, eu falei: mãe, como é que foi lá no dentista? Tá tudo bem? Ela falou assim: ô Kiko, faz muitos anos que eu nunca tinha dormido igual eu dormi essa noite. Eu falei: uau! Ou seja, o perdão que eu liberei e Deus age com o resto. É exato, por isso que eles falam: libera essa pessoa, libera. É exatamente isso. A gente aprisiona as pessoas na nossa história. A gente se aprisiona na nossa própria história. E quando eu liberei esse perdão, aí o patrocinador, né, que é o nosso senhor lá de cima, ele agiu. Ele foi lá e falou: Dona Cecília, pode dormir, que agora as coisas estão mais leves. Isso é muito forte, gente. Ele fala assim: não, eu tenho que pedir, eu tenho que ir lá de frente para a pessoa para pedir o perdão. Não, libera ela de uma vez. E aí, voltando lá no comecinho da nossa aula, né? Porque o perdão é para você, não é para outra pessoa. Você não vai julgar, você não vai dar uma sentença. O perdão é totalmente para você. E você está preso no sentimento que está te adoecendo. Aí eu estou falando de sobrevivência. Eu posso falar para vocês, eu sei que vocês também cuidam de gente, pessoas, né? A única coisa que funciona. Meu pai falava assim: a única coisa que funciona é você mexer no bolso da pessoa. Você multar, você punir com multa, etc. e tal. A pessoa aprende. Mas você sabe que em questão de treinamento, de gestão emocional, sabe uma coisa que funciona muito? É quando você fala que a pessoa está ficando doente. Você fala assim: para de palhaçada, para de ser enjoado, para de ser raivoso, porque é você que está ficando doente. Isso funciona, a pessoa escuta.
Mas se você entrar naquela pilha dela assim, você precisa perdoar aquela pessoa. Não vou, de jeito nenhum. Não vou perdoar, ela não merece. Sabe aquelas coisas? A pessoa vai para o combate, vai para a competição o tempo inteiro. Julgamento. Toda vez que você julgar, comparar, competir, você vai sofrer. Não perdoo, não, de jeito nenhum. Aí você fala assim, olha só, o seu corpo está produzindo veneno o dia inteiro. Sabe quem vai ficar doente? Você. E essa pessoa que você não perdoa de jeito nenhum, com todo respeito, ela vai ficar rindo. Ela vai rir de você. Isso é muito top, né, gente? Muito legal. E aqui, ó, eu gosto de trazer, né? Porque a gente, às vezes, está negando a nossa identidade, negando a nossa imagem e semelhança do Criador, que está lá em Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia. Eu sou aprendiz da Bíblia, viu, pessoal? Estou aprendendo junto com vocês. Mas isso tem me fascinado muito, porque estado de sofrimento, sabe? De mal com a vida, né? Correria de escada rolante em São Paulo. Tudo isso é negar a imagem e semelhança do Criador. Uau, eu preciso ser rápido, eu preciso explodir. Não é nada, gente. Nada é aqui, ó. Não é no tempo do relógio. Não é no tempo do relógio. É possível prosperar, entende? Sem precisar ser tão veloz como eles têm pregado nesse mundo atual aí, esses big players. Nada contra, mas nem a favor também. Não é verdade? E lá no Pablo, quando eu estive na plataforma, eu fiz essa pergunta para ele. Falei, Pablo, me ensina uma coisa. Como ir o mais rápido possível, desde que a sua parte mais lenta consiga acompanhar? Eu amo essa frase. Vá o mais rápido possível, desde que a sua parte mais lenta consiga acompanhar. Porque a nossa parte mais lenta é onde mora a nossa essência, aonde mora a nossa divindade, é onde mora o nosso tempo atemporal, ou seja, não é esse tempo aqui, ó, é atemporal, é onde moram as nossas emoções. Essa é a parte mais lenta. E quando você acelera a sua parte mais rápida e não leva a sua parte mais lenta, você vai pagar um preço muito alto. Porque quando você olhar para trás, você está dividido em dois. Eu sei porque eu passo por isso. Eu não consigo acompanhar o movimento desses grupos aí o dia inteiro, cara. Tem hora que eu olho para os grupos e falo, nossa, 700 mensagens agora. Aí eu dou uma risada para a minha parte mais lenta, falo, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Então vamos ficar por aqui. Não vou acompanhar. Mas é isso. Muito forte, pessoal. Muito forte tudo isso. Vocês estão a fim de a gente fazer só uma amostrinha da respiração bioenergética? Trabalhar? Vocês topam? Thalita, acho que não vai poder fechar os olhos, senão nós vamos. Assim, fecha os olhos, aí o chefe vai passar ali e fala assim: essa mulher está passando mal? Porque é só, pessoal, deixa eu achar aqui, ó. É o seguinte: é uma respiração, ela é uma técnica bioenergética, ela funciona na fisiologia, tá? Ela funciona na sua vibração eletromagnética, né? Que é o elétrico, é o cérebro, não sei se vocês sabem, os pensamentos, tudo que corre no seu cérebro são uns foguinhos, assim, né? De cargas elétricas, né? Passando como se fossem fios, assim, só que dando foguinho. Eles vão. Isso é a parte elétrica do seu cérebro. E a parte magnética, o campo magnético, vem do seu coração. E incrível que agora é muito recente, 1980 mais ou menos,
que eles descobriram 40 mil neurônios sensoriais no coração humano. E os caras, quando viram isso, eles quase caíram da cadeira. Quase caíram da cadeira. Falaram assim, caraca, esses neurônios sensoriais... Deixa eu ver, tem alguém no microfone aqui. Quem é? Quem entrou agora aqui? É aqui, Cristina? É Cristina. Caiu. Ativar mudo, tudo bem. Foi eu que entrei. Ô, Giane, tranca o seu microfone aí. Aí, pessoal, 40 mil neurônios sensoriais no coração humano. Aí você fala assim, caramba, isso tinha que estar no cérebro, isso pensa, isso sente, isso registra histórias e memórias e está independente do cérebro. E agora, aqui que a minha avó falava, escuta a voz do seu coração, então é verdade, né? É verdade, pessoal. Escuta a voz do seu coração, ele tem vida própria. E outra coisa, descobrir, o campo dele é 6 vezes maior do que o campo das atividades cerebrais. Por isso que o pessoal falava assim, você lembra? O pessoal falava assim, tem que mentalizar. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Não adianta, é só campo elétrico. Não conecta com Deus, não conecta com a fonte. Você tem que pensar e sentir com o coração aquilo que você quer para a sua vida. Aí você cria um campo que expande e conecta com algo maior. E tudo isso que eu estou ensinando não é misticismo, é um poder que vem do alto. É um cara que fazia coisas 10 vezes mais fortes do que eu aprendi até hoje, que é Jesus. Ou vocês pensam que eles faziam o milagre como? Mexendo com a fisiologia do corpo das pessoas, o campo energético. Ele era o cara. E tudo que a gente aprendeu hoje sobre terapia vem de lá, gente. E o coração que pensa, sente e guarda registro de memórias independentes do cérebro. Por isso, quando a gente faz o exercício da bioenergética, a gente respira metaforicamente pela base da coluna da gente, né? Você fecha os olhos, imagina você respirando pela base da coluna, prende no seu coração, segura no seu coração, que você vai sentir o batimento dele e ele vai expandir todo esse campo magnético, sabe? E aí depois você solta essa respiração pelo topo da sua cabeça. Eu, quando faço isso, inclusive, eu sinto, parece que tem alguém fazendo um cafuné no meu cabelo. É, porque o eletromagnético passa por aqui. E ele vai de encontro a algo maior. Já é conexão com Deus. E aí, depois você respira pelo topo da sua cabeça, segura no coração, é o coração off. Expande tudo que você quer e Deus escuta lá, peça e serás atendido. Está escrito lá, né? Expande e solta pela base da sua coluna, tá? E aí você faz isso 3, 4, 5 vezes. E aí você traz a cena daquilo que você quer modificar, que está te incomodando. Assiste, apenas testemunhe. Sabe? Apenas testemunhe. Acho que eu vou fazer uma aula, se vocês permitirem, só sobre a meditação. Nós já estamos aqui 1h30, né? Uau, nem parece. Vou fazer uma só sobre a respiração, para vocês aprenderem com essa conexão. É muito incrível. E aí você começa a ser testemunha de toda essa situação. Uma pessoa que você está com raiva, sei lá, qualquer coisa. Ô, gente, é incrível. Você vai ver a diferença. Aquilo não vai te incomodar mais, porque você vai recalibrar toda a sua fisiologia, seja ela física, eletromagnética, emocional, espiritual, tá? Porque hoje a ciência e a espiritualidade estão juntas. Tem muita coisa que era considerado milagre do nada, sabe? E hoje a ciência comprova
aquelas coisas que Jesus fazia, sabe? São técnicas maravilhosas que Deus deu de presente para nós. Ou seja, é o próprio Deus. É o próprio Deus, isso é muito forte. E tudo nasceu dele. Ontem eu estava vendo um filme do Big Bang. O cara falando assim, veio com a teoria do Big Bang, o mundo surgiu numa explosão tal. Aí ele perguntou assim, e o que tinha antes? O cara, não, antes não tinha nada. Foi. Então, surgiu do nada? Faz sentido as coisas surgirem do nada? A nossa vida surgiu do nada? Antes de você existir. Antes de você existir. Quer ver? Vamos perguntar aqui, ó. Quem pode falar aqui? Thalita, pode falar a sua idade aí? Eu tenho 39. 39, Thalita. Há 42 anos, o que você era? Onde você estava? Não era nada. Ninguém. Era plano de Deus. Você surgiu do nada? Você acredita? Estava na. Bem, eu acredito que eu era um plano, né? Um plano de Deus, um projeto já em andamento antes de mim, né? Top. E aí, você já estava, assim, toda a sua herança, né? Já estava, vamos dizer, pai, mãe, avô, bisavô, quer dizer, existe toda uma cadeia de antepassados. Você não surgiu do nada, fisicamente, né? Eu estou dizendo seu corpo. E essa parte que você falou é muito interessante. Outro dia eu aprendi um negócio bacana. Uma pessoa me ensinou. A Rosângela está aqui, pastora Rosângela, me falou isso. E teve uma hora lá no céu que, tipo assim, quem vai para fazer essa missão, tal, tal, tal? Aí eu levantei a mão. Aí ele falou, vai, tá na hora. Então ninguém nasceu do nada, sabe? Nada. E sempre existiu Deus. Sempre existiu algo mais poderoso. Então, nós vamos fazer assim, ó, 1h40 praticamente. Nós vamos... Eu adorei, gente. Nossa, eu amei tudo isso aqui. Eu quero que alguém fale alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma outra aula só para as técnicas de respiração, algumas técnicas aí de conexão com algo maior. É muito poderoso, é muito bom. Tá? Até para doença física também, tá, pessoal? Lá no hospital eu faço, a pessoa fala assim, eu tô uma dor no ombro, eu falei, então você vai fazer a respiração, em vez de você prender no seu coração, você vai prender aqui. Aí a pessoa de 90 de dor, ela vem para 10. Ela fala comigo, ó, caiu para 10%. Eu falei, é isso aí. Lembra que eu falei no começo que o nosso corpo inventa inflamações e doenças para não deixar a gente fazer o que a gente precisa fazer? Lembra que eu falei? Lá no começo? É isso. Às vezes você cria uma dor e essa dor se transforma em algo do seu dia a dia porque você está gritando por não fazer uma coisa que está te incomodando, sabe? O que você não quer fazer, ou por uma simples batalha, vamos dizer, espiritual, né? Que quanto mais perto da luz a gente está, mais a sombra vem com força. Isso é muito forte. Quem quer falar um pouquinho aí? Quem quer falar, levanta a mão. Elaine. Fala, querida. Oi, Kika, eu quero agradecer, a aula foi ótima. E, nossa, eu amei essa oportunidade de fazer os exercícios de respiração. Eu sou encantada com a respiração, acho que vai ser muito rico. E eu também fiquei curiosa com a receita, com a receita anti-inflamatória que você se aplicou. Depois, se puder compartilhar. Compartilho. É assim, eu baseei ela no jejum. Tipo assim, você sai do jejum e vem para um negócio totalmente diferente.
né? E o anti-inflamatório, na verdade, são as frutas vermelhas. A pimenta biquinho eu já tinha estudado muito sobre isso, mas nunca tinha experimentado no meu corpo, e dessa vez eu experimentei. Ela é incrível, ela é comprimido mesmo. É aquele de você tomar de 6 em 6 horas, 3 comprimidinhos de pimenta biquinho e sumir tudo quanto é tipo de inflamação e dor, de verdade, sabe? A gente foi acostumado com medicamento de farmácia, né? Assim, parece que aquilo é a solução dos nossos problemas. Aliás, a gente foi acostumado agora com remédio para tudo. Nós temos remédio para dormir, temos depois o remédio para acordar, o remédio para performar, o remédio para acalmar, o remédio para fazer sexo, o remédio para pensar mais rápido, o remédio para não lerdar, né? Ou seja, tem remédio para emagrecer, tem remédio para engordar, tem remédio para tudo, sabe? Só que, na verdade, na bioenergética, a gente aprende muito isso. O nosso corpo tem uma farmácia interior, tem uma farmácia interna, que é capaz de produzir todos os remédios necessários para a nossa cura. E aí eu vou repetir. Sempre, pessoal, que eu falar do nosso corpo, farmácia interna, habilidades, eu estou falando de algo que vem do alto. É sempre sobre ele. A gente pode curar qualquer coisa no nosso corpo físico. Só que é o seguinte, a gente não acredita. Nós fizemos uma maratona de 4 dias no hospital, distribuindo panfletos sobre a Semana da Prevenção de Acidentes, CIPA, né? CIPAT. E aí, uma amiga que estava andando comigo falou assim, Kiko, eu estou sem energia nenhuma, eu estou muito cansada, eu não consigo. Eu falei assim, olha, eu vou te dar um negócio aqui agora, que vai recarregar sua energia de uma vez só. Aí ela, o que é isso? Eu falei assim, você vai fechar o olho e vai lá em cima buscar agora. Falei desse jeito. Aí ela fechou e 20 segundos ela voltou. Uau, o que é isso que você fez, Kiko? Nossa, parece que eu dormi 10 horas. Eu estou totalmente recarregada. Eu falei, ué, você foi lá em cima, na fonte de tudo, você acreditou que existe e aconteceu. E aí ela me deu depoimentos durante a semana toda. Falou que está perfeito. Às vezes eu estou sentindo assim, quando dá aquele cansaço, aquele estresse, eu fecho os olhos, vou lá onde você mandou, eu busco e eu, assim, eu renovo meu corpo na hora. E aí um dia, dentro dessa semana, ela falou isso perto de um outro funcionário. E esse outro funcionário falou assim, isso funciona mesmo? E eu estava perto dele, né? Aí eu falei assim, para você não vai funcionar. Aí, por quê? Porque você já duvidou. Você já colocou uma dúvida. Nosso corpo é muito inteligente. Se você colocou uma dúvida, já era. Não vai funcionar. Você tem que acreditar. A fé. Acreditar em coisas que você não consegue ver nem pegar. É isso. Mas a receita é essa. Eu vou passar ela depois e vou passar ela no grupo. Deixa comigo. É top, viu? Tratamento veio direto do reino para mim. Tem que você tirar o metal pesado, que é o suco de aipo, que é o salsão. Esse cara do salsão é o Anthony, é o médium médico. Com 5 anos de idade, ele falava que escutava Deus falar com ele sobre as receitas de aipo para curar tireoide, um monte de coisa. Hoje, ele assim, já curou gente no mundo inteiro, para vocês terem uma ideia, escreveu um livro de 400 páginas sobre o suco de aipo. Eu tenho esse livro em PDF também. Ele anda escondido, porque tem uma indústria aí, uma certa indústria aí, que quer matar ele. É o cara que cura um monte de coisa, elimina metal pesado do seu corpo, só com aipo, sem medicamento de balcão de farmácia, eles querem matar ele. Eu já fiz um treinamento com ele, online. E assim, é isso. São coisas que a gente... mas só o que acontece? As pessoas acreditam em remédios. Por que o maior índice de suicídio em classe profissional hoje em dia, um deles é a classe médica?
Porque chega um ponto da carreira deles que eles assistem coisas que eles não acreditam e eles não aceitam. Curas que são feitas de forma inexplicável pelo nosso pensamento racional. Como que essa pessoa se curou? Não tinha mais chance. Ela não tomou o remédio que eu falei. O remédio não funcionou. E essa pessoa se curou. O índice de suicídio em classes profissionais, nos mais altos, é na medicina. Porque eles piram o cabeção, porque eles não acreditavam, eles não acreditam em coisas que não ensinaram para eles aonde? Na faculdade. Pergunta se Deus vai montar uma pós-graduação em cura energética, em cura por meditação, em cura por oração. Ele não vai perder tempo com isso. Não precisa. Nós estamos aqui para despertar e aprender isso. Isso é muito forte. Fechou? Quem mais que falar aqui? Querida, vai. Silvane, né? Ô, Kiko, Primeiro que você me aula. responde uma coisa. É Silvânia, você perdoa, é porque o nome, né? Silvânia, Silvia, Silvânia. Diga, para Então, Silva Vina tá no Insta, né? Silva. Mas todos me conhecem por Vina mesmo. Vina, porque o pessoal fala Vina. É isso. Então, logo quando eu aceitei Jesus, eu li o livro Quarta Dimensão. Depois eu leio muito A Poder nas Palavras, né? Então, isso foi incrível, assim, para mim, né? Quando eu tenho alguma dor, raramente, a coisa mais difícil é eu tomar remédio. Eu acho que eu fui no hospital umas 3 vezes só. Foi para ganhar os filhos e para fazer uma cirurgia depois para retirar outra. Então, eu nunca fiquei internada, assim. Eu faço uso da minha mente para curar, mas mesmo sem saber, né? Porque essa aula que você deu hoje foi muito, muito boa. O meu irmão vem morar comigo. Ele tem 61 anos. E o laudo médico dele, por isso que eu tive que pegar ele, sou tutora agora dele. Peguei agora ele faz um mês, ainda vai fazer um mês. Como que eu faço para ajudar ele dessa forma? Porque ele tem escleroferose, escrese não sei o que lá, né? Esse monte de E lose. ele tem um pouco de retardo, né? Ele tem 21 anos, o psiquiatra que ele passou falou que ele tem retardo, no retardo mental, um pouco, né? Mas antes ele sabia dirigir, ele trabalhou em empresa, ele sempre teve uma vida normal. Depois ele começou bebendo, aí foi que afetou realmente. Aí ele conversa sobre ET, né? De vez em quando ele fala umas coisas assim, gosta de conversar muito, conversa, e de repente fala algumas coisas assim que não tem muito sentido, mas eu queria muito ajudar ele. Como que eu faço? Eu não entendi muito bem. Você quer ajudar em que sentido, no caso? Para que ele melhore essa mente dele, né? Para que ele se acalme, que ele não é agressivo, né? Só que ele conversa, né? Para dormir tem que dar um remedinho, que ele gosta de dormir. Ah, me dá um remedinho para dormir. Então eu tenho que guardar o remédio dele, porque senão, se deixar, ele toma porque ele quer dormir. E daí eu queria muito usar isso para ver se melhorava a mente dele, se ele voltava a ser que nem ele era antes, porque antes ele fazia de tudo, ele era tudo normal, assim, apesar de que ele ainda faz, ele trabalha, ele faz as coisas assim, mas Ele tem quantos anos, falou? 61 anos. Tá novo, hein? Tá novo. Assim, é desafiador, né? A gente falar assim, sem conhecer
a realidade aí, sabe, sua, com ele. Eu não estou sentindo, assim, muito, para ser sincero, tá? Eu não estou sentindo muito, assim, exatamente o que é essa mentalidade dele que você está falando, né? Porque, assim, às vezes é o que a gente vê e percebe nas pessoas, e conforme eu disse, né? São as coisas que estão dentro da gente, ou seja, essa percepção sobre ele é uma percepção sua, entende? Então, tipo assim, o que eu posso te falar hoje, porque eu estou com você, eu não estou com ele, o que eu posso falar é que você só vai conseguir mudar o seu irmão mudando a sua percepção. Ou seja, você pode escolher como você quer ver o seu irmão, entendeu? Tá fazendo sentido que a sua percepção sobre o mundo é uma percepção sua. A sua percepção sobre o seu irmão é uma percepção sua, não é minha. Porque às vezes eu posso estar de frente a frente com ele e ver ele completamente, ter uma outra percepção dele, diferente da sua. Ou seja, não está nele, está em você. E não tem nada de certo e errado, nem nele, e nem na sua percepção, nem em você. Ou seja, a sua percepção sobre ele é a sua percepção. E tá tudo bem, tá tudo certo. Quando você quer mudar, só existe uma forma, você mudar como você está vendo. Faz sentido? Faz, mas eu tive que trazer ele para morar comigo e assinar perante a justiça, porque ele teve um problema com a justiça e o juiz decretou, né, que se não tivesse nenhum responsável por ele, ele ia para uma clínica de psiquiatria mas assim, aparentemente, durante muito tempo ele conseguiu sobreviver sozinho, né? Ele conseguiu Sim. ter uma vida, ele nunca fez nada de errado, ele foi fazer agora, né, com essa idade toda. Bebeu demais e aconteceu esse fato. Mas, assim, para mim aplicar esse tipo de coisa, que eu fiquei pensando, talvez eu pudesse mudar um pouco ele, né? Para ele não ver tanto ET, ele não ter as visão e ver o que ele vê. E o que ele conta para mim, né? O que ele vê. E ele conta assim como se fosse realidade. E se isso for verdade? Eu não tinha pensado nisso. É só uma pergunta. Sabe por que às vezes o nosso racional cria toda a história? A sua história está completa sobre isso. E quando a gente pergunta assim, e se isso fosse verdade? Né? Muda, deu um nó na sua cabeça, entendeu? Porque às vezes a gente atende pessoas, isso é neurolinguística, tá, pessoal? Jesus também usava essa frase. Que a pessoa às vezes fala, oh, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o que, está acontecendo isso com a minha vida, aí você deixa falar e fala assim, aí no final você fala, e se isso fosse verdade? Ela para e fala assim, hã? O cérebro dela, naquela hora, para, ele sai do comando, ele sai do controle. E aí entra coisas que a gente não consegue explicar. E pode ser, de novo, né? Alguma mensagem, alguma coisa maior do que o nosso próprio racional, algo espiritual, algo energético, algo que a gente mesmo trancou lá no cantinho do cérebro e não quer que aquilo saia de jeito nenhum. Ou seja, a nossa essência, nosso eu verdadeiro. Como a gente vai mudando a nossa vida, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, para quê? Para agradar as outras pessoas, para ser aprovado, né? Aí a gente prende aquele eu. Aí quando você faz essa pergunta,
E se fosse verdade? Aí o cérebro tranca, aí o eu que está preso ali, a sua essência divina, a sua divindade, faz assim, ó, sai. E talvez não seja agora que você vai encontrar a resposta, sabe? E não vai ser. Pode ser daqui 1 hora, depois de desligar essa live, daqui a 5 horas, um dia, uma semana. Você vai encontrar a resposta, porque a pergunta é uma chave. Já enfiamos uma chave aí dentro que você vai encontrar uma resposta. Fechou? Fechou. Gratidão, viu? Eu que agradeço, gratidão. E aí? Quem mais quer conversar comigo? É a melhor parte. Espera aí. Vai, Dali. Vou abrir aqui. Não, é bem interessante isso tudo. E realmente existem coisas que a gente fica tomando remédio, só vai piorando, piorando. Bem isso que você falou, né? E, e a gente poderia curar e se libertar disso mudando a alimentação, às vezes mudando o pensamento, né? Eu tô com uma mentoria que eu vou lançar essa semana no meu Ah, Instagram, que fala sobre ambiência. E tem uma parte da mentoria, né, um módulo, que é a ambiência, a sua ambiência mental, a sua mentalidade, que a gente precisa cuidar, tanto quanto as outras, né? As pessoas com quem a gente anda e os lugares que a gente frequenta e convive. Então, nossa, gratidão, porque agregou muito conhecimento para eu poder passar lá na frente. obrigado. Gratidão mesmo. Nós vamos fazer a nossa live, nós vamos fazer muita coisa junto aí, Dali. Vamos, Tenho certeza. vamos Tá? sim. Vamos sim, com certeza. Obrigado. Obrigado aí por vocês permitirem, né? Pelo sim de vocês. Para mim foi muito importante também. É, Rafa. E aí? Tá meio complicado que eu tô fazendo jornada simultânea em 2 lives ao mesmo tempo desde ontem. Leva a sua parte mais lenta, viu? Eu tô com o Clay aqui da plataforma Brandman. Top. Mas é isso, o Kiko. Eu acho que aquela história chega de carregar defunto, né? É, Aquela história que a gente não perdoa, a gente começa a carregar as pessoas junto e é um peso a mais. Não tem porquê isso. Não tem porquê. Desculpa, não vou te desculpar. Nem tem porquê, não fiquei ofendido. E é difícil chegar num ponto para chegar e falar isso. E a turma fala, é balela, ou se não, é simples, é só não sentir ofendido. Não é tão simples. É simples depois que você aprende, mas para você aprender, é igual andar de bicicleta. Até você aprender a tirar a rodinha, você fica com o joelho ralado. Não tem um que saiba andar de bicicleta que não tenha uma tampa do joelho que já foi arrancada. E eu acho que é bem isso. A vida a gente vai aprendendo a cada dia, só que a partir do momento que a gente se abre, né? Não adianta só querer e não sentir. Se você não sentir, igual gratidão. Se você não se sentir grato, você não vai ser grato. Não adianta você agradecer a Deus só por... eu agradeço a Deus, só que vira as costas e começa a reclamar, igual você falou. Você é grato por quê? Sou grato pela vida que eu tenho. Sai de casa e falo, nossa, que merda de casa que eu tenho. Que gratidão que é essa? a energia, ela vai comandar o seu dia inteiro, né? Quando você já começa a fazer E o isso. brasileiro, por ser um povo católico, que é mais por imagem, essas coisas, porque eu fui criado em berço católico. Sou evangélico, eu sou cristão, né? Já fui evangélico também. Mas a gente tem sempre uma imagem, né? Para se atrelar aquilo que a gente sempre imagina. Tem que ter alguma coisa física para a gente estar preso, né? É isso que é o problema do brasileiro. A gente tem que ter alguma coisa física para se apegar. Ou quando não tem a física, a gente tem que pega encontrar pessoas, a né? explicação, né? A gente quer explicação, quer ter explicação para todas as coisas, né? E às vezes tem coisas que são feitas só para sentir. O amor, por exemplo, não tenta explicar o amor, racionalizar o amor, apenas sentir. E é o que você falou aí, a gente busca o tempo inteiro. A gente não está satisfeito, né? O que está acontecendo comigo?
Tem gente que faz meditação, e aí você falou um negócio bacana. Não é fácil sair da situação, às vezes, que a pessoa está. Mas a meditação, às vezes, a pessoa não consegue se entregar no processo de meditação, exatamente por isso que ela fica narrando todo o processo o tempo inteiro. Agora ele está falando isso, então tem que fazer isso. Então, ela narra e ela não consegue desligar o pensamento acelerado, nem na meditação. Lembrando. Isso é muito forte, cara. Aí eu estou aprendendo uma técnica que chama Brainflow, americana, que é o contrário, você dá o controle para a pessoa primeiro. Sabe aquela pessoa que fala assim, relaxe, vamos meditar, ela fala assim, relaxa como, cara? Igual você falou aí. Relaxar como? Aí você fala, você não vai relaxar, não, então peraí. Vamos respirar em 5 vezes e rápido. Aí você... Agora segura. 5 segundos, solta. Aí porque você põe a pessoa para respirar, para fazer exercício e ela começa a controlar a contagem, o tempo, etc. Aí você engana o racional dela. Para ela todo o controle da respiração. E aí você vai fazer o processo de oxigenação, de liberação do gás carbônico, mas a pessoa no controle. Agora você botar a músicazinha e falar, relaxa, imagine um monte, não vai. A pessoa fala, não dá, cara. Então essa técnica também agora é nova e assim está fazendo sentido para aquelas pessoas que resistem, que não conseguem sair, sabe? Desse pensamento acelerado, dessa situação aí de ansiedade, né? Muito top, Rafa. Eu sei que você manja pra caramba. A gente já fez uma live uma vez, você conhece muito dessas coisas aí também. Thalita. Um louco reconhece outro louco, né? É real. E aí? Mas é bacana, Kiko. Gratidão, querido. Maravilha. Eu que agradeço, então, vocês aí, tá? Pela aula de hoje, pela permissão, pelo sim. Eu estou muito feliz. Porque, para falar a verdade, eu já dei algumas aulas assim, muito há um tempinho, mas não com essa, vamos dizer assim, com essa energia, com essas instruções que eu carrego hoje, sabe? O treinamento presencial é uma coisa, esse tipo de aula é completamente diferente. E hoje vocês me ajudaram, vocês me conduziram para um próximo nível. Foi um destrave aqui para mim, posso falar isso com toda certeza. Agradeço aí o carinho de vocês, tá? Thalita, Rafa, Pina, Rosângela, Elaine. Teve gente que já não está aqui mais, né? Augusto está voltando aqui. Foi maravilhoso. Que ideia incrível que vocês tiveram lá naquele grupo PMR. Foi top. Isso aí. Vamos trazer mais gente, né? Fechou? E depois tem a aula, o bônus especial só da respiração, viu, galera? Gratidão, então, viu?